Paz do Senhor Jesus, irmãos. Grande prazer e alegria estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor para o seu coração. Amém? Quero deixar aqui, antes de lermos a palavra, meus agradecimentos à vida do pastor Rodrigo, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, a vida do nosso irmão Heitor Maldonado, que trabalham aí juntamente com alguns irmãos, para que a palavra venha chegar dentro da sua casa. Amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: Assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, nem parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus castigado e afligido. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o seu despojo com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Palavra gloriosa, palavra de muita responsabilidade, a qual nós trememos diante dela. Palavra do Senhor, livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, um profeta messiânico do Antigo Testamento. O profeta filho de Amós. O nome do profeta Isaías significa o Senhor salva. E o profeta vem trazendo uma mensagem no período de 740 a 700 antes de Cristo. E a palavra diz que ele profetizou durante 4 reinados: o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. O seu ministério teve início depois da morte do rei Uzias, que foi acometido de lepra e veio a falecer. A palavra do Senhor diz que Isaías era filho de Amós, de uma linhagem importante, uma linhagem nobre, e o Senhor chama esse profeta para trazer a palavra, uma mensagem para o povo de Judá no meio daquela geração. A geração aquela que estava já corrompida, estava com o paganismo, estava com a idolatria. Um povo que havia se corrompido. E o Senhor chama o profeta Isaías para trazer uma palavra de santidade para o povo daquela geração. A palavra que o Senhor coloca nos lábios do profeta Isaías é uma palavra de muita importância, palavra de santidade ao Senhor. E aqui o profeta ele vem trazendo o anúncio de um servo sofredor. Anúncio esse de um servo sofredor que naqueles dias, ele diz aqui, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Quem deu crédito àquela pregação? Que servo sofredor seria esse, a qual Isaías ele estava profetizando para aquele povo? Qual seria aquele servo sofredor? E essa revelação, ela está nos evangelhos da palavra do Senhor,
Evangelho de Mateus, também está relatado no Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e de João. Esse servo sofredor, ele é o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o profeta sofredor. Esse é o servo sofredor a qual Isaías ele estava trazendo para aqueles dias. E a Bíblia vai dizer que nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 2, o versículo 4 e 5, que nasce um menino, o menino Jesus. E naquela cidade ecoa que Jesus, o rei, o menino rei, havia nascido. E a mensagem que começa a ecoar naqueles dias: quem é esse Jesus? Quem é esse menino? De onde vem esse anúncio que o menino nasce? Então a palavra vai dizer que alguns magos vão visitar o rei e falam que o menino havia nascido. E esse menino, a palavra vai dizer que ele cresceu em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Lucas capítulo 2 e o versículo 52 vai dizer que esse menino, esse servo sofredor, ele vai crescendo em conhecimento e em graça diante de Deus e dos homens. E a Bíblia começa a relatar o ministério de Jesus, o ministério esse que o Senhor ele fez maravilhas, o Senhor ele salvou, o Senhor ele curou, o Senhor ele começou o seu ministério ali com muitos milagres, coisas grandiosas para aqueles dias. E a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, que ali se dá início à trajetória do servo sofredor. Ali se dá o início de Jesus Cristo, o servo sofredor. E a palavra vai dizer que ele começa o seu ministério com 30 anos e o seu ministério dura durante 3 anos. 3 anos e meio é o ministério de Jesus. Durante 3 anos, aproximadamente, é o ministério de Jesus. E esse ministério, um ministério de muitos milagres, qual as pessoas ficaram perplexas por esse homem que tinha surgido naquela geração. Esse homem, o Messias, o Filho de Deus, o servo sofredor. Então ecoa ali o nascimento de Jesus Cristo. Ecoa naquela cidade de Belém o nascimento do Filho de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, capítulo 26 de Mateus, que certa vez Jesus está ali no Getsêmani. Jesus está ali orando. E a Bíblia vai dizer que o seu suor se torna em gotas de sangue. Ali a agonia é tão grande que ele sabia que estava chegando a hora da sua morte. Ele sabia que estava chegando a hora de se entregar pela geração, pela nação, aonde a palavra havia sido profetizada no livro do Gênesis. E estava chegando o momento em que o Messias iria morrer. E ele está ali no jardim do Getsêmani, orando. Ele está intercedendo, ele está orando ao Pai. E a palavra de Deus vai dizer que ali chegam os seus soldados, os algozes. Ali chegam os soldados e prendem Jesus. E levam Jesus para um julgamento, a qual Jesus não tem direito de defesa. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e ele não abriu a sua boca. E ele foi julgado e ele foi condenado. A palavra diz que ele foi condenado à morte de cruz. Morte essa terrível, morte essa que aquele que morresse sobre o madeiro, ele era maldito. Ele se fez maldito pelos pecados da humanidade. Ele se fez maldito pelos nossos pecados. Ele se fez maldito, ele se deixou sofrer, ele se deixou esmagar, ele se deixou moer pelos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, você que está aí com a sua Bíblia, lê junto comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, a palavra vai dizer assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, totalmente semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O Jesus, o servo sofredor, ele foi até a cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz.
Morte essa terrível, que chegando ali mediante aquelas ruas de Jerusalém, ele foi esbofeteado, cuspiram na sua cara. Ele foi maltratado por causa dos nossos pecados. E ali, caminhando nas ruas de Jerusalém, ele chega até o Gólgota. Ele chega até aquele monte onde ele seria crucificado em uma cruz. E Jesus Cristo, ele foi crucificado no madeiro. Jesus Cristo, ele se deu pelos meus e pelos seus pecados. E a Bíblia vai dizer que essa crucificação, ele foi colocado do lado dos malfeitores. Ele foi colocado no meio, no lado de dois malfeitores. E a Bíblia vai dizer que na hora em que ele estava na cruz, ouve-se um brado. Jesus, ele ora. Jesus, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Eram 3 horas da tarde, onde Jesus ele deu esse brado. E a Bíblia vai dizer que o fôlego de vida saiu de Jesus e Jesus Cristo morreu. Quando ele faz aquela oração, Deus meu, por que me desamparaste? Era porque o pecado de toda a humanidade, a opressão de toda a humanidade estava sobre ele. A opressão dos nossos pecados estava sobre ele. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele foi esmagado pelos nossos pecados. Ele foi moído pelos nossos pecados. E ali, quando ele faz aquela oração, por volta de 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito e morre. E ouve-se mais um eco naquela cidade. O eco da mensagem naquela cidade era: Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo está morto. Ali é um anúncio que Jesus Cristo morreu. A esperança morreu. A esperança se acabou. Não há mais esperança para o povo. Não há mais esperança da remissão do povo. Pela opressão que eles estavam sofrendo naqueles dias. A esperança se foi. E as pessoas que criam em Jesus, os seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus, eles se trancaram devido ao medo, eles se fecharam devido os acontecimentos que tinham surgido. Aquele que dizia que iria trazer a salvação, remir o povo do seu pecado, estava morto. E é o eco que surge naquela cidade. E o povo está de luto. O povo está com tristeza. E o povo se cala. E o povo se cala. Seus discípulos são dispersos. Seus discípulos voltam a fazer o que antes faziam. Seus discípulos começam a retornar àquela vida de antes, o qual eles eram pescadores, eles eram cobradores de impostos, eles tinham a sua vida na sociedade e eles voltam para trás. Porque houve tristeza, houve luto. O Messias, o servo sofredor, a mensagem que corria naquela cidade era: Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, está morto. Aquele que dizia que derrubaria o templo e em 3 dias levantaria novamente, estava morto. E a palavra vai nos dizer que no domingo de manhã, domingo bem cedinho, vai ali algumas mulheres visitar o túmulo de Jesus. Vai ali algumas mulheres embalsamar o corpo de Jesus. Afinal de contas, ele não pôde ser embalsamado, como de costume. Ele morreu na sexta-feira. E eles têm o costume de sexta-feira, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, eles não fazerem mais nada.
Então, o corpo de Jesus, ele expirou por volta de umas 3 horas ou mais. Então, o corpo de Jesus não teve chance de ter um sepultamento. Então, ele foi tirado de qualquer jeito do madeiro, ele foi colocado dentro do túmulo de qualquer jeito. E aquelas mulheres se preocuparam. Aquelas mulheres tiveram cuidado. A preocupação de embalsamar o corpo de Jesus, pois ele foi colocado no túmulo de qualquer jeito. Não teve chance de sequer ser embalsamado. E a palavra do Senhor vai dizer que essas mulheres, elas vão o seu caminho, domingo de manhã, bem cedinho, o primeiro dia da semana, e elas estavam preocupadas com quem iria remover a pedra do sepulcro. E, para sua surpresa, a pedra do sepulcro, ela estava removida. Aleluia, Jesus. A pedra do sepulcro, ela foi removida, porque a morte não pôde vencer o nosso Jesus. A morte não pôde vencer aquele que veio para salvar a humanidade. A sua palavra é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela se cumprirá. E a palavra de Deus diz, nos evangelhos, que a pedra estava removida. E aparece ali um eco, uma mensagem naquela cidade novamente. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele vive. Jesus, ele reina. Jesus está vivo. Mas aonde está Jesus? Eis o eco, eis a mensagem que ecoa naquela cidade. Jesus, ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. É o eco, é a mensagem que ecoa naquela cidade. Que Jesus está vivo. A morte não pôde vencer o nosso Jesus. A morte não pôde vencer o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele aparece a uma mulher e diz, vai e anuncia que eu estou vivo. Vai, perdão, irmãos. Vai e anuncia que eu estou vivo. Vai e anuncia que eu estou indo adiante deles e nós nos encontraremos. E a mensagem ecoa pelaquela cidade. E a Bíblia vai dizer que no caminho de Emaús havia 2 discípulos que estavam conversando. E aparece um homem, um servo, e diz, de quem que vocês estão falando? E eles, com o coração de luto, com o coração triste, eles declaram, você é peregrino por essa cidade? Você não sabe a mensagem que está ecoando por aí? Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vinha remir o povo, aquele que vinha nos salvar, ele morreu? E Jesus começa a expor as escrituras para eles. E a Bíblia diz que ele vai como que ia passar e aqueles discípulos falam assim, entra aqui, participa conosco. E Jesus entra e eles sem saber que era Jesus. Pela desilusão, pela tristeza, eles não conheciam que Jesus estava dentro da casa. Eles não tiveram a visão de que Jesus estava dentro da casa. Aleluia. Jesus está dentro da casa. Pode o luto vir, pode a tristeza, pode a falta de esperança surgir. Mas Jesus está dentro da casa. Jesus está dentro da casa. E Jesus participa ali da alimentação. Jesus, ele corta o pão. E quando Jesus, ele corta o pão, os olhos dele se abrem. A esperança ressurge. E eles voltam correndo e anuncia que Jesus, ele vive. O eco da mensagem, Jesus vive, Jesus está vivo. E o que eu quero anunciar para você é que esse servo sofredor, a qual Isaías relatou,
que fomos comprados por nada, mas sem dinheiro nós seríamos resgatados. Quem deu crédito à pregação? Quem acreditou na pregação? Essa mensagem para os nossos dias, a qual o profeta, ele vem anunciando o servo sofredor. O servo Jesus que você conhece a história. O servo Jesus que você conhece os relatos da história. O servo sofredor, ele veio para nos trazer remissão dos nossos pecados, pois ele levou sobre a cruz, ele levou sobre o madeiro todos os nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que Romanos, capítulo 3, o versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio nos ligar com o Pai, veio trazer uma ligação direta com o Pai. Entre as nações, ele morreu. E entre o céu, ele veio nos remir. Ele veio nos religar com o Pai. E hoje nós somos ligados com o Pai. Nós estamos ligados com o Pai. Em meio às tribulações que nós estamos vivendo. Em meio aos confinamentos que muitos estão tendo. Em meio a perdas que muitos estão tendo. Muitos estão dentro de lutos. Estão vivendo luto. Muitos estão vivendo essa tristeza. Mas Jesus, ele está na casa. Jesus está na casa. E a mensagem que ecoa para a nossa geração é: ele virá. Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar a sua igreja. Palavra santa, palavra gloriosa. E a palavra do Senhor não mente. Ele virá buscar a sua noiva. Ele está nos preparando. Ele está nos purificando para que nós venhamos nos encontrar nos ares com Ele. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos castigo. E Ele nos trouxe perdão. Nós merecíamos a morte. E Ele nos trouxe vida. Nós merecíamos juízo, mas Ele nos trouxe graça. Nós merecíamos padecer, mas Ele traz palavra de vida, de esperança. Essa palavra de vida e de esperança que entra dentro da sua casa. Você que está aí, não sei se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus. Se renda aos pés de Jesus, porque a palavra que ecoa a mensagem que ecoa Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá para nos salvar. E a palavra, eu termino aqui, eu concluo essa mensagem dizendo: você que está cansado, você que está oprimido, triste, depressivo, doente, com seus medos, com seus defeitos, com as suas imperfeições. Venha a Cristo, entregue-se a Cristo, se renda aos pés do Senhor, se renda à cruz, se renda àquele que virá te buscar, aquele que virá trazer a salvação, aquele que virá para nos levar para um céu de glória. Amém? Essa é a mensagem do Senhor que eu deixo para o seu coração. Essa é a mensagem do Senhor que eu deixo para as nossas vidas. A mensagem do Senhor, ela ecoa. A mensagem do Senhor, ela é fiel. Passarão céus e terra. Passarão gerações. Passarão epidemias. Passarão caos. Passarão guerras. Mas a palavra do Senhor,
ela permanece eternamente e se cumprirá o que está escrito nessa palavra. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Meu coração treme diante dessa palavra que é tão forte, que é tão gloriosa e é tão poderosa. Amém? Para encerrar, Apocalipse, capítulo 19. Ele virá, entregue os seus temores, entregue os seus defeitos. Já depositei os meus defeitos, os meus pecados diante do altar. E a sua graça me banhou, e o seu amor me resgatou. Através da cruz, fomos resgatados para o Pai. Amém? Apocalipse, capítulo 19, diz assim, versículo 16. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?